Boa noite, graça e paz a todos. Uma alegria estar aí com vocês. A última vez que eu estive nessa igreja, pastor, eu estive sentado ali quietinho. E foi com alegria, estava com a minha família, minha esposa, o filho e a nora. Nós estávamos aqui no fim de semana e viemos aqui celebrar com vocês o dia do Senhor, ouvir a sua palavra. Então, é um lugar que, quando eu voltei aqui, eu reconheci, eu me senti muito em casa aqui com vocês. O que eu quero compartilhar para vocês é um pouquinho sobre a questão da Bíblia. Vocês viram aquele vídeo? Eu já vi esse vídeo, sei lá quantas vezes, mas me chama a atenção. Eu conheço praticamente todos que estão ali. Vocês viram pelo sotaque, tem gente lá de Belém do Pará, ribeirinhos lá do meio da Amazônia. Tem uma que é de Curitiba, aquela que falou da filha dela, que o pai obrigava a ir na igreja e tal. Tem o seu José Tavares, aquele de cego, né? Eu fui visitar a casa dele, o seu José. O seu José, ele perdeu a visão aos 50 e poucos anos. E quando ele diz ali, eu sei o que uma pessoa sente quando quer se matar, esse era o pensamento dele, né? Ele disse, acabou a vida. É o meu que está fazendo esse barulho? É? Deve ser os dentes batendo. Ele pensou nisso, ele não sabia mais o que fazer, e aí levaram ele para conhecer uma reunião da Sociedade Bíblica que era para cegos. Ele foi na reunião, ele diz, eu fui porque cego não tem muita opção, ele vai onde levam ele. Ele foi, aí disseram para ele aprender braille, ele aprendeu braille, né? Ele começou a ler a Bíblia, e a casa dele era lá em Jandira, em São Paulo. E muito pequenininha, cozinha e um quarto. Eu sentei na cama o dia que eu fui lá, com a família, e oramos, ele contou um pouco da vida dele. E uma coisa interessante, o seu José, hoje, ele já enxerga, porque Deus o levou para a eternidade. Então, ali não haverá pranto nem dor, e toda aquela esperança que ele aprendeu, lendo a Bíblia, ele hoje já desfruta dela. Que bonito, não é mesmo? A Bíblia faz isso, ela transforma. E a Bíblia, a gente acredita que ela é sempre a mesma. Então, por que a pergunta, a eterna palavra de Deus, muda? Ela muda? Como é que a gente passa o slide adiante? Eu digo, passa adiante. Tá bom. Vocês conhecem esse quadro aqui, ou uma coisa parecida com esse quadro? Isso é do Miguel Ângelo, um grande pintor italiano, está na Capela Sistina em Roma, o quadro da criação, e aquela mão toda mecânica, no quadro dele, é uma mão de Deus, que toca na mão do homem. Agora, se a gente fosse olhar assim, qual é a mão mais antiga e qual é a mão mais nova das duas? Qual é a mais moderna das duas? Qual é a melhor das duas? Isso aqui é para mostrar, a palavra de Deus muda. Muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, esse contraste entre o que muda e o que está, que eu quero chamar a atenção hoje à noite. Pode ir adiante. Existem mudanças na tecnologia que influencia na palavra de Deus. Aqui a gente tem dois momentos ou dois lugares de culto. Essa foto aqui foi tirada no ano passado, na África, numa missão na África. Tem um grupo de cristãos sentado ali num toco de árvore cortado, sujeito pregando, o resto está sentado no chão. Esse culto aqui normalmente é feito assim. Vamos pensar um pouquinho na ordem prática, a gente que está aqui nessa igreja, sentado num banco com a almofada, encosto com a almofada, né? Quanto tempo vocês iam aguentar sentado naquele toco ali para ficar assistindo uma pregação? Né? Assim eram os cultos na igreja primitiva, né? Porque o pessoal sentava ou ficava de pé debaixo da árvore.
Aqui na Flórida é um lugar legal para ficar debaixo da árvore. E nem aí adianta o calor, né? Isso tudo pega lá. E se chove? Vai chover debaixo da árvore. E quando faz frio debaixo da árvore. Ali você está no descampado. A outra igreja, aquela lá, fica aqui nos Estados Unidos. Aquela é na África, essa é aqui nos Estados Unidos. Alguém conhece? Catedral de Cristal, em Los Angeles. É uma das igrejas mais arquitetonicamente bem elaboradas, né, de um pastor famoso. Eu conheci essa igreja uma vez que eu fui numa feira de livros cristãos em Los Angeles. O hotel era bem pertinho, eu fui a pé. Na rua, fui caminhando, calor, como aqui, né? Aí eu entro na igreja, era a hora do culto de tarde, o culto dos hispanos. Lá dos brasileiros nem tinha culto, não tinha brasileiro muito. Aí quando eu entrei na igreja, aquele ar-condicionado, aquelas poltronas, olha a poltrona que tem ali, aquele negócio, metade da turma estava fazendo o quê? Não, metade estava prestando atenção. A outra metade não estava fazendo nada, estava dormindo. Estava lá pegando a fresca, depois do almoço e dormindo. Que coisa, hein? A tecnologia influencia no culto? Influencia. Pode ir adiante. Como tudo isso afetou a pregação, o tempo da duração do culto, o louvor, como isso tudo, o celular, assim, como tudo isso afetou. Pensando um pouquinho na história da Bíblia, quando a Bíblia começou a ser escrita, sabe que um dos primeiros lugares que foi escrita a Bíblia, vocês sabem como é que foi. Quando Deus entregou os 10 mandamentos, Ele entregou por escrito. Como é que era escrito os 10 mandamentos? Qual era a mídia que Ele entregou? 2 tábuas de pedra. Agora vocês imaginam hoje à noite vocês trazerem a Bíblia de vocês, se continuasse. Ninguém ia estar gordinho, estava todo mundo magrinho de carregar a Bíblia, né? Era impossível fazer isso. Estão percebendo? Era o primeiro. Depois eles inventaram o máximo. Depois eles inventaram o máximo de tecnologia que dura até hoje, o tablet. O tablet. Só que o tablet era de barro. Pode olhar nos livros, era tablet. Em português, tablete. Né? Tem gente que fala tablete. O tablet era de barro. Eles escreviam uma tabuinha de barro, botavam no forno para ninguém poder apagar, e ali estavam os livros. A biblioteca de Alexandria era cheia de tablets de barro. Aí foi para o couro, pergaminho, escrever em cima do couro. Quem pagava com sua vida para poder registrar os escritos das pessoas era o cabritinho, a ovelha. Eu preciso mais uma folha, mata mais um cabrito. E aí iam escrevendo, curte aquele negócio todo, escrevia, tinta, até raspavam em cima do couro um pouco para a tinta penetrar, e assim foram perpetrando a escrita. Depois foi com capim, que é o papiro. Papiro é capim trançado, prensado, é o nosso papel de hoje. O primeiro passo do papel. E aí eles faziam rolos. O computador mais antigo, lembra que tinha uma tecla scroll? Lembra da teclinha scroll? É para rolar, vem daí. Vocês acharam que não tinha tecnologia, o tablet e o scroll, que é rolo. Os rolos, por que eles rolavam? No rolo do computador, normalmente a imagem, o texto, né, a gente rola o texto, ele ou sobe ou desce, a gente procura. Lá era para o lado, para o outro lado. Às vezes o cara nisso se enrolava, mas era assim a Bíblia. Tá? A tecnologia foi ajudando. A maneira de ter uma cópia da Bíblia era copiar à mão. Na igreja, por exemplo, os evangélicos às vezes exageram na crítica, que o pessoal não lia a Bíblia. Tinha 2 problemas para ler a Bíblia até 1500. Quais eram os 2 problemas? Primeiro, que quase tudo era analfabeto. Fala para o analfabeto, vai ler a Bíblia. Ele disse, vou fazer sim. Não vai fazer.
E não tinha escola. Tinha escola, mas não escola para o povo, tinha escola para alguns. Então eram analfabetos, eles só podiam ouvir a Bíblia. E qual era o segundo problema? Não tinha cópia da Bíblia. Para copiar uma Bíblia à mão, hoje até a gente faz como um exercício espiritual, vai copiando e lendo a Bíblia, mas não tinha cópia da Bíblia, não tinha nem de onde copiar. Para fazer uma edição da Bíblia, tinha uma classe chamada de copistas, então eles botavam 20 pessoas numa sala, um lia e os outros copiavam. Lembra do ditado antigamente na sala de aula, os mais antigos? Não sei se ainda faz ditado hoje, não acredito que faça ditado. A professora ou o professor liam e a gente copiava no caderno. Depois corrigia, né, para ver se escreveu direito. Naquele tempo tinha o ditado. Essa correção hoje aparece nas edições críticas do texto bíblico, porque se comparam manuscritos e os erros são colocados na margem, quando o copista copiava errado. Interessante como a tecnologia foi mudando. Aí um cara teve a ideia, um alemão, Gutenberg. Ele fez uma máquina que passou a ser conhecida como imprensa. A imprensa era um carimbão. Né? Carimbo, pouco se usa ainda. Né? Se usa carimbo quando a gente entra na Polícia Federal, na alfândega, né? Entra no país, esse carimbo, o passaporte, aí ele põe na almofadinha de tinta e põe no papel, não é isso? Ali na imprensa eles passavam a tinta na página, no carimbo ali da página, botava a folha, imprensavam, soltava e botava a folha no varal para secar, porque depois tinha que trocar a chapa e botar o verso da folha, né? E estava pronta uma página frente e verso da Bíblia. Isso foi uma transformação total. A Bíblia passou a ser mais popular. Isso foi um pouco antes da Reforma. Com os 500 anos da Reforma, aconteceram estudos que mostraram que, se não fosse a imprensa ter se desenvolvido, a Reforma provavelmente não aconteceria com a rapidez que aconteceu. A imprensa e a Bíblia estava lá, estavam publicando a Bíblia. Hoje nós vivemos num tempo tremendamente novo. A tecnologia ajudou a mudar. Hoje, uma Bíblia impressa, a Sociedade Bíblica faz Bíblias completas pelo valor de $1,50 na mão da pessoa. Mas isso dá dinheiro? Não, isso é um investimento, evidentemente. Com $1,50 a gente consegue pagar a conta daquela Bíblia, mas não mantém a Sociedade Bíblica. Mas é a Bíblia mais distribuída. E uma outra coisa bem interessante, ele disse, pegue o celular. Hoje dá para baixar a Bíblia no celular, de graça. Quem tem vantagem em baixar a Bíblia, a única é a companhia que a gente compra para ter os dados no telefone. O que muda nisso tudo? A tecnologia mudou, para a Sociedade Bíblica está mudando o plano de negócio, porque antes, se a gente conseguia se manter vendendo algumas Bíblias, hoje não consegue mais. Mas o outro lado da história é que o uso da Bíblia se intensificou, e a gente está muito feliz com isso. Eu acho que de vocês aqui, quem já leu a Bíblia no celular, ou num tablet, ou no computador de você, levanta o braço. Quem já leu? Todo mundo, viu? Todo mundo faz isso. E que bom que acontece isso. Bem no fim eu vou mostrar uma imagem para vocês vão ficar impressionados com o que acontece. Essa tecnologia que afetou a distribuição e o uso da Bíblia pelas pessoas, ela cresce cada vez mais. E é bom que cresça. Por quê? Por que é bom que cresça? Pode ir adiante no slide. Porque graças a isso se multiplicou a distribuição da Bíblia. Aquele número lá, estimativa de Bíblias completas impressas por ano, as sociedades bíblicas no mundo inteiro são quem mais distribui Bíblia, no mundo inteiro. A organização que mais distribui. E o número que ela alcança por ano são 50 milhões de Bíblias completas.
Os gideões, que fazem um excelente trabalho, eles distribuem só o Novo Testamento, eles distribuem mais do que as sociedades bíblicas, 70 milhões. Os gideões não traduzem, eles usam a tradução que as sociedades bíblicas fazem e distribuem 70 milhões de Novos Testamentos. Esse aplicativo que eu menciono ali, YouVersion, que é provavelmente o que vocês têm no celular de vocês, esse já distribuiu 350 milhões de downloads no mundo inteiro. 350 milhões de downloads. Essas pessoas instalam o aplicativo em mais de um aparelho e aí eles podem ler a Bíblia. E o aplicativo JFA, não sei se algum de vocês aqui nos Estados Unidos conhece, JFA vem de João Ferreira de Almeida. É o segundo aplicativo mais baixado no mundo com Bíblias. É o segundo, é brasileiro ele. E é de gente que faz isso para tornar a Bíblia facilmente distribuída. É o segundo mais baixado no mundo. Então, esses aqui são números curiosos da distribuição da Bíblia. Pode ir adiante. Mas a Bíblia é lida. E aí, algumas curiosidades. Deixa lá, volta. Foi adiante sem querer o negócio lá. Tem 2 versículos, o versículo mais lido, mais distribuído no Brasil, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. É curioso isso. Qual seria o assunto do versículo distribuído no Brasil? Seja forte, aquele é do Brasil, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for, até para os Estados Unidos, Deus vai junto. Faz sentido para brasileiro ser esse versículo mais distribuído? Curioso, né? Seja forte, corajoso, não tenha medo, eu estarei com você. Aqui nos Estados Unidos é outro versículo mais distribuído. A gente sabe porque a gente sabe, quando eles mandam para o amigo, fica registrado. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Estados Unidos é conhecido como um país de guerras, não é? Quem vai para a guerra, faz guerra no Afeganistão, faz guerra não sei aonde, faz sentido, não fiquem com medo, eu estou com vocês, não se apavorem, eu sou o seu Deus. No Brasil, aqui né, a gente vai no aeroporto, agora entre os militares. Lá no Brasil, o militar não coloca nem a farda com medo de apanhar, de ser morto. É uma vergonha para a gente, né? Mas é assim que acontece. Aqui é um povo mais guerreiro, mas tem orgulho do seu exército e tal. Nós lá, muitas vezes, o escondemos. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu estou dizendo que a verdade é essa, né? Então, olhem como isso aparece aqui. Pode ir adiante, próximo. Números de leitura, 27,2 bilhões de capítulos lidos. 4,2 bilhões de capítulos ouvidos, 1,7 bilhões de destaques, marcadores e anotações criados, 409 milhões de versículos compartilhados e 950 milhões de planos de leitura feitos pelo aplicativo. Já pensou? As Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, pelo aplicativo, onde tiver um celular com acesso à internet, dá para baixar e ler. Elas já foram para mais de 200 países e territórios. Nós nunca conseguimos mandar a Bíblia impressa para tanto lugar como conseguimos graças a essa distribuição pelo aplicativo. Pode ir adiante? E o que continua? Isso tudo mudou, mas o que continua igual? A palavra de Deus dura para sempre. As promessas de Deus são para nós e nossos filhos. Queria chamar a atenção muito para isso. Ensinem as crianças na palavra de Deus. Gastem esforço para que a criança leia a palavra de Deus. Eu vejo que todos os pais quase, e as mães também, o filho está inquieto, o que eles fazem? Dão o celular para ele. Aí ele fica quieto, não é isso? Ensina ele a usar o celular direito.
Ensina lá naquele aplicativo, tem história bíblica. Para criança, coloridinha. Tem aplicativo que você pode contar a história bíblica para o teu filho. Você grava e depois ele lê com a tua voz. Com a voz do tio, com a voz do avô. Dá para sentar a criança e dizer, olha aqui no meu celular, vamos ler a história. Gasta tempo lendo a Bíblia. Dá uma Bíblia de papel para eles. Sabe qual a diferença que a gente sabe que tem entre uma Bíblia assim e a Bíblia assim? Sabe qual é a maior diferença? Quando a gente pergunta, mostra a tua Bíblia. Eu queria ver a tua Bíblia. Normalmente o pessoal mostra uma Bíblia assim. Onde é que você tem mais acesso à Bíblia, em mais lugares? Aí está aqui, né? Entenderam a diferença? Aqui eu tenho acesso, mas a minha Bíblia, qual é? A gente troca de celular, não está trocando de Bíblia, não é isso? Só estou trocando de celular. Tudo que está lá dentro não é meu, me dá acesso. Agora, aquela Bíblia que eu ganhei do meu pai, o que eu ganhei quando eu me converti, o que eu ganhei da minha esposa, do meu marido, aquela Bíblia que era da família, vocês conseguem botar ela fora? A gente pode comprar uma nova, mas a gente não consegue botar fora, porque é a minha Bíblia. Essa é a diferença. É ali que, né, parece que eu encontro a segurança. Então, é muito importante. A palavra de Deus permanece para os nossos filhos. O ser humano tem necessidades que ele só consegue suprir em Deus. A Bíblia tem o poder de transformar vidas. Eu acho que qualquer um de nós podia chegar aqui na frente e dizer, eu sei de uma pessoa que a Bíblia transformou a vida. Fui eu. Eu que me conheço, eu não gosto nem de contar como eu sou para os outros, que eu passo vergonha, porque eu me conheço. Eu sei as burradas que eu dou na vida. Eu sei os maus pensamentos que às vezes eu tenho e eu não gostaria de ter, que eu fico com vergonha de alguém descobrir. Pois eu que me conheço, eu sei o quanto Deus teve que trabalhar para mim, para pelo menos eu parecer melhor. E quanto Deus tem que agir comigo, na minha vida, com o unguento do perdão, com o unguento do amor, da reconciliação, com Ele e comigo. A Bíblia transforma vidas. Pode ir adiante. E isso continua igual. Por isso a Bíblia é um livro para ser lido. Leiam a Bíblia. Hoje é fácil. Abre o aplicativo, faz um plano de leitura, tem uns planos sugeridos. Ele vai lembrar você, você não está lendo. Eu lembro quando não tinha aplicativo, quando eu tinha lá primeira vez que eu quis ler a Bíblia toda, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Eu comecei a ler. Eu marcava, todo dia lendo, né? Eu lia pedaço, lia. Gênesis foi, que era uma beleza. Êxodo até o capítulo 20 foi. Mas depois, quando eu me dei de conta, eu já tinha parado. Teve mais alguém que já passou por essa experiência de vida? Se tivesse aplicativo, ele ia dizer, lê mais um pouquinho, lê mais um pouquinho. E havia um aviso. Ia me ajudar. Ou ele ia dizer, lê a Bíblia diferente, vai lá no Salmo, agora vai em Gênesis, dá uma lidinha em Deuteronômio, vai agora lá no Apocalipse, mas lê um pouquinho de Filemão, e assim por diante. Então, ali, a Bíblia é um livro para ser lido, estudado, pesquisado, debatido, esquadrinhado. Porque cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo mais. E a Bíblia tem um negócio que ela aponta para alguém. Para quem? Para Jesus. Se alguém tem dúvida, na Bíblia essas de celular não dá para fazer, mas quem tem uma Bíblia de papel, faz o teste, abre aí em qualquer epístola, depois de Atos ali as epístolas, né? Tanto faz, e bota o dedo assim, e dá uma olhada se você acha o nome de Jesus. Eu apontei aqui 2 Coríntios 8, e já vi que no versículo 9 tem Jesus Cristo. Pode, não precisa olhar o que está fazendo. Virou, aponta o dedo. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, é Jesus.
curioso, a Bíblia aponta para Jesus. E tem coisa que eu preciso mais do que de Jesus, então leia, aquilo vai entrando lá na tua vida. Pode ir adiante? A Bíblia é um livro para ser crido, acredite na palavra de Deus. A gente é meio teimoso, a gente às vezes duvida, não é mesmo? Ele diz, não concordo com isso. Eu já vi muita gente, não concordo com isso. Problema seu. Eu já vi gente que o cara estava sentindo uns negócios esquisitos e ele sabia que ele estava com câncer. A família disse, vai no médico. Ele disse, não vou não. Por quê? Ele vai dizer que eu estou com câncer. E ele não ia no médico. Vai te tratar? Não vou. Por que não? Porque ele vai me dizer o que eu tenho. Às vezes as pessoas não lêem a Bíblia também porque ela faz isso que o médico ia fazer. Ela vai dizer o que eu tenho. Mas eu não concordo com isso, eu posso ficar bravo, mas o que eu tenho. Entendeu? Então é melhor crer, é melhor viver, é melhor compartilhar, é melhor amar esse livro. A Bíblia é muito boa por isso. E agora eu queria mostrar, Bíblia e igreja são duas coisas que estão sempre unidas, pode ir adiante? A centralidade de Cristo eu já falei. Eu queria mostrar agora aquela imagem que antes deu um pulinho na frente de tudo. Essa aqui. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é um streaming, por isso que está entrando na internet lá, tem que fazer a conexão. Isso é agora, nesse momento, a Bíblia sendo lida. Quando começar a pipocar lá, vocês vão ver. São as traduções da Sociedade Bíblica do Brasil sendo lidas. Isso quem nos dá acesso a esses dados é a YouVersion. Cada vez que um de nós abre lá o YouVersion, né, e é clicado lá em algum texto, ele pipoca aqui. E é tanto que não adianta vocês fazerem o teste para ver se vai aparecer. Ele aparece, mas está um pouco ainda complicado. Eles vão ajeitar. Às vezes aparece lá no meio do Pacífico, mas como é que no meio do Pacífico tem alguma ilha? Pode ser uma ilha, mas pode ser que tenha um navio que tem acesso com a internet e alguém está lendo a Bíblia, aparece. Então, aparece até o ranking dos países, quem está em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. O problema, eu acho que está acontecendo, é que esses livros estão na nuvem e vai chover, viu? Estou achando que é um problema meteorológico, né, que está acontecendo. Mas lá em cima está escrito pessoas engajadas com a Sociedade Bíblica do Brasil, com as suas versões, através do aplicativo. Eu acho que não vai funcionar, né? Não vai dar ao vivo. Mas se vocês quiserem olhar isso, tem o link aqui, é muito interessante. Depois no mundo inteiro. E um detalhe, do lado esquerdo aqui, aparecem então os países, né? Por exemplo, em português, o primeiro país do mundo a ter leitura da Bíblia em português, evidentemente, é o Brasil. O segundo vai mudando. Normalmente, o segundo são os Estados Unidos, que são vocês aqui lendo a Bíblia no aplicativo. Tem muito brasileiro aqui. Depois, às vezes, entra Portugal. Mas um país é muito curioso, que entra às vezes em terceiro lugar, é o Japão. Por que o Japão? Se o Japão tem tão pouco cristão, e por que eles leem em português? Está ali, ó, agora apareceu no mundo inteiro. Isso aqui é todas as traduções das sociedades bíblicas. Estão vendo ali o pipocar? Lá, como aí o inglês está junto, né? O inglês é uma língua falada em muitos países, está lá. Vocês podem ver que é ao vivo, porque essa parte aqui, ó, onde começa a ficar escuro, né, é a noite, né, está chegando aqui. E ali está chegando o dia no Japão. Está vendo o Japão lá? A ilhazinha, volta e meia dá umas pipocadas. São os brasileiros que aprenderam sobre a fé no Brasil, os japoneses, e agora os filhos, os Nisei, Sansei, estão voltando para o Japão e eles estão levando a leitura da Bíblia para aquele país. Está interessante isso, eles leem a Bíblia.
Na África aparece volta e meia também, tá? Alguma coisa, mas aqui na África não aparece muito agora, porque eles estão exatamente na meia-noite, mais ou menos. Tá? Então é a hora que está a maioria dormindo. Mas os Estados Unidos ali tem bastante. Ó. Aí vai trocando o país onde a Bíblia é mais lida. Eu acho que o terceiro é o quê lá? Aquele paísinho de bandeira amarela. Colômbia. Opa, mudou, né? Estão vendo aqui embaixo a África do Sul, né? Muito, muito interessante isso. E o que eu queria dizer para vocês, tecnologia, Bíblia, mudança, continua o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. Só muda a maneira de vir. E muda a maneira de a gente se relacionar com ela. Então, hoje, as pessoas têm que pensar, quando pensam numa sociedade bíblica, por exemplo, que é o que nós todos criamos em 1948 no Brasil, né, a gente tem que pensar de uma maneira diferente. Não é mais uma editora, mas é uma sociedade da Bíblia. Pessoas que se unem para difundir a Bíblia. Hoje, cada um de nós pode mandar um WhatsApp para os amigos: você quer ler uma Bíblia? Eu vou te ensinar como fazer. Baixa nesse aplicativo e lê. Ou manda um link para ele poder baixar. Antes a gente tinha que ir lá comprar uma Bíblia, podia fazer. Mas para isso continuar sendo possível, as igrejas e todos nós temos que nos unir. E a primeira coisa que eu ia pedir para vocês, sempre façam uma oração por isso. Orem para que essa distribuição continue. E a segunda, sejam proativos. Falem para as pessoas, compartilhem. E a terceira, ajudem para que esse trabalho continue acontecendo. Para que aquele vídeo que nós vimos um pouquinho antes de eu falar, continue acontecendo no futuro. E vidas sejam transformadas com a palavra de Deus. Amém? Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado. Muito obrigado, pastor Erni. Palavra de Deus que muda a vida, né? Palavra de Deus que transforma a vida. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ficar todos em pé. Qual é o seu versículo que mais fala ao seu coração? Qual o versículo bíblico que mais fala ao seu coração? Pode falar. Isso, vamos lá. Amém. Vamos lá. Qual o versículo que mais fala ao seu coração? Amém, amém. Mais alguém? Fala alto, fala bem alto. Amém, amém. Pode falar, como é que é? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele só deu o endereço, Filipenses 4,13. Mais alguém? Texto que fala o seu coração. Há um texto na Bíblia que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala. Vamos dizer juntos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fala mais uma vez: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Baixe sua cabeça. Fale com Deus sobre a palavra dele. Quem sabe, ouvindo essa preleção que você ouviu agora, Deus tenha tocado em você para você ler a Bíblia. E você vai dizer: Senhor, eu quero ler a tua Bíblia diariamente, eu quero me alimentar da palavra diariamente. Quem sabe o Espírito Santo tocou na sua vida para você compartilhar a Bíblia, doar uma Bíblia, presentear seus amigos com uma Bíblia. Enfim, como que Deus tocou o seu coração nesta noite? Você tem mais compromisso em viver a Bíblia, em praticar a Bíblia. Pai querido, muito obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe nesta noite. Obrigado pela tua palavra que transforma a vida, Senhor Deus. Que seria de nós, Pai,
Sem a tua palavra, o que seria de nós? Pai, desperta a tua igreja para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para estar, ó Pai, na classe de estudo bíblico, para se envolver com esse ensino da palavra. Desperta a tua igreja, Pai, para divulgar, distribuir. Toca no coração de vários aqui nessa noite, Senhor Deus, porque cada um pode doar uma Bíblia por mês, fazer alguém ter uma Bíblia, alguém que não a tem. Ó Deus, nós queremos viver a Bíblia, obedecer a Bíblia, crescer na Bíblia. Muito obrigado, Pai. A gente olha aquele mapa ali, vê aquelas luzes piscando, Deus. Como é poderosa a tua palavra, Pai. Isso só acontece com a tua palavra, Senhor Deus. Qualquer canto do mundo, a mesma palavra, o mesmo Deus. Muito obrigado pela vida do pastor Erni. Muito obrigado pela liderança dele na Sociedade Bíblica do Brasil. Muito obrigado pelo ministério das sociedades bíblicas, ó Pai, que cuidam do texto, da tradução, das revisões, da distribuição da palavra. Deus, que a tua palavra possa nos alimentar toda essa semana, Senhor. Que a tua palavra possa nos dar, ó Pai, segurança toda essa semana. Que o Senhor possa dar uma semana de vitória para cada pessoa aqui. E agora, Pai bendito, que o teu imenso amor, que a graça restauradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o poder consolador do teu Espírito Santo sejam com a tua igreja reunida nesta noite, nesse santuário, e de igual modo com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.